Oi pra você, tudo bem? Bem-vindo aqui no meu canal, eu sou Melissa, mãe da Poliana, e vou fazer mais um vídeo das várias playlists que tem. Tenta assistir um pouquinho de todas para você conhecer. O canal é bem variado, tá? Não tem um aspecto comercial, não. Eu sou artista, sou escritora, sou mãe solo. E vamos lá para mais um vídeo da playlist Falando de Deus. Quero mostrar uma coisa que eu voltei a fazer também, que eu gostei muito, que é laço. Eu tava vendo umas fotos de lembranças do Facebook. Isso faz tempo que eu queria voltar a fazer laço atrás, assim, põe atrás do cabelo. Achei tão legal e hoje resolvi fazer. Que é isso. Outro dia eu fiz um vídeo pra vocês falando, sabe, de resgatar aquilo que era bom na sua vida, que ficou pra trás por algum motivo. Motivo de perda, de tristeza, de luto, sei, de falta de tempo, falta desse autocuidado, né? E é isso. Vamos para o capítulo 26, a partir da página 224, esse livro aqui. Em seus passos, o que faria Jesus? É um chamado, um mendigo que chama a atenção de uma comunidade cristã, de uma igreja, e aí não dá muito tempo, não dá tempo de muita coisa, né? Porque ele falece. Mas aí o pastor pega aquilo, sabe? Se imbui de uma causa para ver o que essa igreja e as outras igrejas também começam a participar. O que elas não estão enxergando que precisa, que pode ser melhorado, que também é um autocuidado que Deus está me falando. Autocuidado com você mesmo e com os outros e com os que estão fora da igreja também, porque o cristão, ele não pega as paredes da igreja como um limite, né? Jesus estava sempre afora, não tinha esse negócio de parede, ele não estava lá dentro do templo. Ele esteve pouquíssimas vezes, ele estava fora. Aqui ele vai dizer, mas por quê? Porque aquilo que o Dr. Bruce e eu nos propusemos a fazer é encarado como algo tão espantoso. Dois amigos cristãos, pastores, bispos, enfim, com autoridade ali, né? De muitos anos e que decidem de uma hora para outra abandonar tudo, abandonar seus cargos, o conforto de tudo que eles conquistaram e mérito deles, né? A aprovação das pessoas, o carinho das pessoas, o espaço deles ali, a influência deles ali para ir para um lugar e começar do zero. No pior lugar da cidade, o lugar mais pobre, mais miserável, mais cheio de pecado. E aqui vai dizer, como se fosse inédito o fato de um doutor em teologia e um bispo quererem salvar almas perdidas dessa maneira em particular. Se renunciássemos ao cargo com o propósito de ir para a Índia, para a China ou para algum lugar na África, as igrejas haveriam de enaltecer o heroísmo dos missionários. Que há de mais em querermos dedicar nossa vida para ajudar a resgatar os incrédulos e perdidos de nossa própria cidade? Será que é um acontecimento tão maravilhoso que dois pastores estejam não apenas desejosos, mas ansiosos por viver próximos da miséria do mundo, de forma que possam conhecê-la e vivenciá-la? Seria uma coisa tão rara esperar que o amor pelos homens e mulheres perdidos venha a se expressar na salvação das almas?
Agora me veio muito o caso do cego, que Jesus curou e ele disse, não é pecado desse cego. Não em relação à cegueira dele, ele tem outros pecados, mas não pecou para ficar cego. Nenhum dos seus antepassados pecaram para que ele ficasse cego. E aqui me vem muito isso, sabe? Que você pode nascer com uma deficiência física, você pode passar pela pobreza, pela perda, pelo luto, por N situações, até, sei lá, de violência, para que você use o seu exemplo de vida para ser luz e sal no mundo, para honrar a Deus, honrando os seus irmãos. A gente só honra Deus honrando nossos irmãos, sendo luz e sal no mundo. Isso não é a Melissa que está falando, foi Jesus que disse. Apesar de que o cristianismo moderno é o cristianismo do egoísmo, sabe? Deus tem me falado muito do autocuidado, tá? Isso não é egoísmo. Isso é suporte para você poder ajudar outras pessoas. Digamos que eu não coma e eu desmaio. Como que eu vou cuidar da minha filha? Como que eu vou cuidar da minha casa? Como que eu vou escrever meus livros? Como que eu vou fazer minhas artes? Como que eu vou... Todos os papéis importantes que eu tenho, como que eu vou desenvolver? Então, eu preciso do autocuidado. Outro dia eu reparei que a minha unha tava fraca, quebrando. E você vê, é coisas poucas. E Deus até nisso fala pra mim. Não pinta, deixa ela se fortalecer, sabe? A sua unha, sim, precisa respirar, sabe? Você precisa... Porque a gente tá numa época em que se algo está feio, você encobre. Você encobre com uma tinta, você encobre com mais a fazer. Se você não tá bem, você vai encobrindo, vai se ocupando para não olhar para aquilo que tá mal. Vai sorrindo, vai fingindo que tá, sabe? Isso não adianta, sabe? Eu preciso ter o autocuidado daquela parte que não está bem. Outra coisa que eles estão falando aqui muito interessante é dessa autovalorização excessiva também da pessoa, em que ela vai crescendo, crescendo, vai criando autoridade, vai criando aprovação por cima de aprovação, enquanto outras partes do mundo, outras pessoas, outras partes da própria cidade vai diminuindo, diminuindo, vai mirrando. E por isso o corpo de Cristo, como todos nós somos um, né? Jesus trouxe essa ideia do corpo de Cristo, né? Fica doente, sabe? Eu não posso estar toda boa se de repente o braço está doente. Não tá bom, né? Qualquer parte do meu corpo que não esteja bem, não está bom, tem que estar em equilíbrio. Aqui é bem interessante essa questão da supervalorização de uns e desvalorização dos outros. Esse é um assunto que Deus tem falado muito no meu coração. Olha que ele frisa aqui. O fato de um doutor em teologia e um bispo. Então, assim, por eles serem tão importantes, eles não podiam estar no meio de pessoas não importantes. Mas quem era a pessoa mais importante? Jesus. Quem é a pessoa mais importante? E ele esteve no meio dos doentes, daqueles que mais precisavam. Ele nunca disse, eu sou muito importante para... Eu tenho mais o que fazer, sabe? Vocês precisam, até por merecimento, vocês precisam merecer que eu vá até vocês. Não, merecer não. Ele vai até você justamente porque você não merece. Mas ele vai se você quiser. Porque aqueles que foram até Jesus não mereciam, mas ansiavam,
sabe? Ansiavam pela presença dele. Então, você precisa apenas ansiar, querer que ele faça. Talvez nem tenha fé suficiente, porque ele disse que se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós faríamos grandes coisas. Então, não temos fé. Então, não é pela fé que ele vai até você. É pelo seu desejo. Desejo por ele, anseio por ele. Aqui diz, olha só, a igreja de Nazaré Evelyn despediu-se de seu pastor com tristeza. Normal, né? As pessoas, outro dia Deus me falou, não dá realmente para agradar a todo mundo, né? E as pessoas não vão entender, sabe? O seu movimento, o seu relacionamento com o Espírito Santo, principalmente se você estiver nesse movimento de ser luz e sal no mundo. Porque você pode ter uma fé de guardar num recipiente pequenininho e para você tá tudo bem aquela fé limitada, sabe? Você vai como se fosse para esfregar a lâmpada e sai o seu gêmeo. Você pode lidar com Jesus como se ele fosse o gêmeo da lâmpada. Você vai lá, esfrega, pede, guarda ele, vai quando você precisa de novo, esfrega, pede. E se você não entender que Deus te deu grandes capacidades, grandes dons, a pedra bruta para lapidar, para você usar isso de forma a iluminar, de diminuir o sofrimento do mundo, tornar o mundo melhor, você não entendeu nada da mensagem dele, né? Aqui é interessante que ele fala, se eu tivesse ido para a África, se eu tivesse ido para a Índia, se a gente fosse para outro país distante, eles iam achar louvável. Mas dentro da própria cidade, por que é tão difícil para a gente reconhecer as pessoas ao nosso redor que precisam de nós, a degradação da nossa cidade, do nosso país, entende? Por que é difícil da gente acreditar que o Brasil pode se tornar um país de primeiro mundo, que o Brasil pode ter igualdade? Porque a gente só consegue imaginar o Brasil tendo direito de dignidade na prática para todos, sabe? Um salário parecido para todos, um dinheiro de compra, um poder, sabe, de aquisição, uma liberdade de ir e vir. Sem imaginar que isso apenas está atrelado a algum partido político, ao comunismo, ao socialismo, e as pessoas falam, eu não quero, sabe, ficar como aquele país tão pobre, que as pessoas passam fome. Por que a gente não pode imaginar isso de fato, de uma maneira saudável, agradável, feliz? Até porque eu já trouxe para vocês aqui o exemplo do Japão, sabe? Em que todos têm as mesmas oportunidades, oportunidade de estudo. Aquele que resolve, não quer fazer uma faculdade, não quer estudar, só vai terminar o ensino médio, ganha bem mesmo no trabalho braçal. E quanto pior o trabalho, melhor ele vai ganhar, porque ninguém quer fazer aquele trabalho, sabe? Por que nós temos que criar castas? Nós também criamos castas, não é só a Índia, nós também adoramos pessoas, nós também idolatramos o estudo, sabe? Usamos frases tão preconceituosas, apontamos pessoas, estude para não ser igual àquela pessoa. Daí eu quero dar um testemunho que teve uma época que eu estava numa igreja e talvez tivesse acontecido em todas as igrejas que eu fui, que sempre tem a promessa de prosperidade, até porque a gente tem o Deuteronômio 28 e se elenca vários trechos em que Deus promete grandes coisas, e tem vários, tem Isaías, tem
tesouros, que você vai se dar bem, que você vai plantar e vai colher muito, que você que vai emprestar, você não vai precisar de dinheiro emprestado, N coisas. Mas quando eu vi essas promessas na igreja, eu pensava, tudo bem, realmente, amém. Amém. Quem não quer prosperar? Eu quero prosperar, você quer prosperar. Qualquer um que você conheça quer prosperar. Isso é saudável. Até uma criança que não entende nada, se você perguntar, ela vai querer, sabe? Grandes coisas, os melhores brinquedos, quer comer uma fruta, quer ir num parquinho. Mas ser cristão é sair do pensamento superficial. É sair do instinto, sabe? É pensar além, pensar nas alturas. Que Deus depois de eu sair dessa, sim, eu quero, vinha no meu pensamento. Mas isso é para todo mundo. E os outros? Vamos deixar pessoas para trás, como Moisés deixou pessoas enterradas vivas para trás? E vamos simplesmente virar as costas e ir embora? Por que Jesus, sabe, quando Lázaro já estava lá, não virou as costas e foi embora como Moisés? Era um só. Moisés deixou um monte para trás, sabe, gritando. Por isso, porque Jesus traz o Pai, não é o Senhor dos Exércitos. Não é o Deus da guerra, não é o Deus bélico. É o Deus de amor, sabe? Que se importa com todos. É o corpo de Cristo. É amar a Deus acima de todas as coisas, sim, mas ao próximo. Como a ti mesmo. Eu vejo que durante toda a história do cristianismo, a partir de Jesus, Jesus ele é erigido como um amuleto da sorte. E muitas vezes, mesmo antes de Jesus, toda a história israelita, muitas vezes Deus é erigido como um amuleto da sorte e um amuleto de azar. Isso que Deus está me falando agora. Um amuleto de azar para todos os outros. E a partir de Jesus ele diz que amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Né? Fazer a vontade do Pai. Não é só aquele que diz Senhor, Senhor. Ele diz que ele vai dizer, saia de perto de mim, porque você não fez a vontade do meu Pai. Só que o ser humano, ele é manipulador. Então Jesus, ele começa a servir como motivo de matar o outro, né? Daí nós temos as cruzadas. Os primeiros cristãos mataram também, colocaram fogo na biblioteca de Alexandria, enfim. E temos a Inquisição, temos as colonizações também, que os cristãos estão lá fazem a imagem do Jesus branco para que quando um negro, um índio fosse morto, dissesse, olha, ele não é a imagem de Deus, então tá tudo bem. Muitas coisas, né? E a gente tem que sair do pensamento superficial. O que eu vejo que o Brasil ele só vai ser cristão de verdade a partir do momento em que as coisas realmente mudarem na prática. Na prática, dignidade na prática, ser cristão na prática, amar ao próximo na prática. Eu quero dizer para você, não se culpe pelas coisas ruins que acontecem na sua vida. Entenda que você pode ser aquele cego que recebe essa cegueira, não por maldição hereditária, mas por esse experimento de Deus, por esse experimento. Sim, experimento. Me usa. O que é me usa? Se torna um experimento de Deus, em que você vai entrar em contato com a dor e com a felicidade para entender coisas que ninguém entendeu ainda, entendeu? E você vai levar a luz sobre essas coisas.
E tô me lembrando quando eu levo minha filha médica, ela usa aquele negocinho com luzinha pra ver, né? Pra ver a garganta. Precisa iluminar pra ver o que sabe, o que tá doente, o que... E nem todos ficamos doentes, ficamos pobres, e passamos por dores, tragédias, N acontecimentos porque pecamos ou nossos pais, mas muitas vezes somos experimentos de Deus. Mas, Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude nessa caminhada, nos fortaleça, nos ajude a terminar aquilo que começamos. E muitas vezes eles já terminaram aqui, eles já foram aplaudidos. Eu já cheguei, eu já me aposentei, eu já criei o meu nome, eu já, sabe, eu já tô lá em cima, a minha empresa, sabe, eu já sou reconhecida, tô em todo lugar. Sabe, o meu nome está em todo lugar, sou bem falada, eu já peguei todas as bênçãos do Deuteronômio 28, meus filhos já estão pegando também, mas não terminou. Olha esse pastor, esse bispo, olha esse formado em teologia, eles estão só começando, agora que eles vão fazer a diferença no final da vida, agora que Deus vai usar eles justamente para levar luz onde precisa. Então, não terminou, é só o início, a gente está cansado muitas vezes, mas Deus fala, vai, eu tô contigo. Não se culpe, não se entristeça, porque isso, quem quer é o inimigo, não sou eu. Não sou eu que levo tristeza pro seu coração. Não sou eu que diz para você largar tudo, tá tudo errado. Não, você não vai entender o processo. As pessoas não entenderam porque eles estavam saindo dali, sabe? E pode ser, o processo está acontecendo na sua casa, perto de você. Tente enxergar isso. Tente valorizar, entender. Deus vai te dar a vitória em cada coisa. Em cada coisa. Ele está contigo. Tá bom? Tchau, amo você. Se inscreva no canal, curta o vídeo. Até a próxima. Espero que você tenha grandes testemunhos de vitória. Fale. Foi Deus que fez isso por mim. Foi isso. Eu só passei disso por causa de Deus. Diga, leve luz para as pessoas, leve amor para as pessoas. Tá bom? Até.